E aí galera, beleza? Sou Danilo, sou de Salvador, mas vim parar aqui no mato, em Livramento de Nossa Senhora, no centro-oeste da Bahia, e contar pra vocês como foi que eu vim parar aqui. Sou mais uma pessoa botando vídeo no YouTube pra falar como é a vida, e ela prega muitas peças. Achava que tudo tinha que ser do meu jeito, achava que o controle que, que eu tinha, ele era suficiente para conseguir as coisas que eu queria. Achava que se não tivesse do meu jeito estava errado. E a vida sempre mostra que não é assim. Cheguei a uma fase que eu bebia bastante, e bebia muito mesmo. Não porque eu gostasse de beber, mas porque a pressão das coisas que eu falava, eu tinha que conseguir fazer a todo custo. Senão eu não tinha palavra, não era homem, não era suficiente, não podia errar, não me dava o direito de errar. O extremo perfeccionismo, ele traz muitas consequências ruins. E aí foi passando o tempo e a pressão em cima de mim mesmo que eu colocava só aumentava, e passei a beber mais para poder no fim de semana esquecer dos problemas, só que a gente sempre sabe, mas acaba fazendo mesmo assim, que é beber para esquecer. Eu não bebi para me divertir, bebi para esquecer dos problemas e das coisas que eu tinha prometido. Não estou colocando culpa em ninguém, a culpa é sempre nós, somos responsáveis por cada ato da gente. Por mais que possamos ser influenciados por espíritos negativos, por obsessores, quem quer, demônios, que seja que vocês acreditem, mas a escolha é sempre nossa. Deus deu livre-arbítrio pra gente fazer o que quiser da nossa vida. Ele fica só observando o que é que a gente está fazendo. E, e aí um dia eu cansei dessa vida, pedi a Deus que pelo amor de Deus me ajudasse a sair dessa maldita situação. E ele colocou uma pessoa na minha vida, que foi minha ex-namorada, a gente não tá mais junto, que ela me fez uma pergunta que eu lembro até hoje. Se eu pagar todas as suas contas, ela perguntou primeiro o que é que eu fazia eu beber, o que é que eu achava que eu fazia eu beber, porque eu bebia, né? Eu falei, pô, eu bebo porque fico cheio de pressão, porque tenho que pagar as contas, tenho que ter minha casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, preciso de dinheiro. Ela pegou e falou, se hoje eu pagar todas as suas contas, o que é que fica te faltando ainda? E aí nisso eu parei pela primeira vez na vida em 33 anos, na época eu tinha 32, eu fiz, eita porra, é mesmo, o que é que tá faltando? A câmera tá tremendo porque não tem um tripé não, tô segurando com minha mão aqui que daqui a pouco cansa. E o que é que tá faltando? O que é teu medo? O que é que tá faltando na minha vida? E aí eu pensei e tive a resposta sozinho, né? Eu tenho medo de ficar sozinho. E aí isso sempre estava assumindo o controle da minha vida, das minhas situações, onde eu sempre forcei ficar próximo a pessoas, onde eu sempre forcei que as pessoas ficassem próximas a mim, e achava que estar feliz era estar rodeado de gente. E isso me... Um passarinho. E isso me fez ligar um botão que eu nunca tinha ligado antes. Ligar um alerta que eu nunca tinha ligado antes.
por que é difícil ficar sozinho. A gente é ser humano, fomos feitos para ser sociáveis. Mas tudo tem um limite, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Então, a solitude, ela é extremamente necessária para a gente encontrar a gente mesmo, para a gente ter nosso caminho. Foi isso que eu vim fazendo e venho fazendo isso desde então. Tem muito tempo que eu faço meditações, orações, que eu converso com Deus, converso com minha essência, procuro ver o sentido nisso tudo, ver o sentido do porquê que a gente está aqui, que diabo que a gente está fazendo aqui, e se Deus criou a gente à toa, e com certeza não criou à toa. E uma das coisas que eu posso falar para vocês é que a respiração ajuda muito. Simplesmente você sentar numa postura legal, não a minha aqui que eu estou todo estirado na cadeira, porque motivo problemas técnicos, e você puxar fundo o ar e respirar, segurar por 4 segundos e soltar por 4 segundos, segurar por 4 segundos, soltar por 4 segundos, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Isso eu aprendi no budismo. E isso te traz um relaxamento, porque está na própria oração isso. Pai nosso que estás nos céus. Os céus é tudo, é o ar. Então ele está em tudo, Deus está em tudo. Então quando você coloca o ar para dentro, você coloca Deus, mais Deus para dentro de você. E com isso fui passando um bom tempo em período de solitude, cada vez mais acostumando, e é difícil, é complicado para quem é alguém que sempre saía sexta, sábado e domingo. Ficar em solitude é muito complicado. Mas fui indo. Passei muito tempo e ficava agoniado, querendo sair, querendo ver gente. Não, agora eu tô pronto, eu tenho que sair. Aí eu não ia. Agora eu tô pronto, tenho que sair. A ponto de minha mãe, um dia que sempre ficou preocupada comigo saindo, falou: filho, você não vai sair hoje não? Você tá muito em casa. Eu fiz, será que eu saio? Será que eu não saio? E as dúvidas, a mente nos prega muitas peças. A mente sempre ficou: se você sair vai acontecer isso, se você ficar vai acontecer isso, você tem que fazer isso, não, você vai ter que fazer aquilo. Isso traz essa consequência, isso aqui traz essa consequência. E isso sempre foi presente em minha vida. Ficar travado pela minha própria mente, com medo de não sei o que. Com medo de não sei o que. Simplesmente é só pra você faz o que você tem que fazer, não machuca ninguém, não magoa ninguém, e você volta pra sua casa. Não tem problema em você poder fazer isso. A questão é quando você usa a saída para compensar alguma coisa. E era isso que eu fazia. E aí fui percebendo, fui perdendo. Aí eu fiquei com medo disso. Eu percebi que eu fiquei com medo de sair, para não repetir as mesmas coisas que eu fazia antes. Aí teve um dia que eu me obriguei a sair, fui num samba. E cheguei lá, não parei de beber inclusive desde então. E fui no samba, aí comecei a observar tudo ao meu redor. Observava o que é que as pessoas estavam fazendo, como é que as pessoas estavam conversando, interagindo, as pessoas bebendo e observando, com as mãos suadas, né, uma ansiedade batendo, que eu queria estar com alguma coisa na mão, e essa coisa na mão era a cerveja, que eu sempre estava na mão. E aí eu fui comprar água, rapaz, água R$10, água R$10, eu tinha tomado cerveja. Mas fiquei bebendo água, observando. Isso eu cheguei lá umas 5h30 da tarde. Saí de lá às 9h30 da noite, porque eu tava morrendo de sono. Passei a dormir mais cedo e acordar mais cedo, sozinho. E aquela rotina ali já ficou chata pra mim. Mas eu percebi que o vício não controla a gente. Nós somos livres dia após dia para fazer o que a gente quiser na nossa vida, desde que a gente entenda o porquê que a gente está fazendo. A bebida não é o problema, as drogas não é o problema, pornografia não é o problema, comida não é o problema, entretenimento 24 horas não é o problema. O problema é você estar compensando aquilo
por alguma coisa que está faltando em você. E o que estava faltando em mim era eu mesmo. Era eu entender desse vazio, como que eu conseguiria preencher ele. E foi através de muita oração, e eu voltei para a igreja católica, aí ia para missa com minha mãe é um maior orgulho, né? Meu filho tá indo para missa comigo dia de domingo, que maravilha. É isso aí, meu filho agora é católico, vai virar padre. Ô mãe, pelo amor de Deus. E indo para missa, eu percebia que ali também não era meu lugar. Eu não conseguia sentir identificação. O padre tinha as músicas, a gente ficava sentando, levantando, lá ele. E aí o padre falava o que ele tinha que falar e era aquilo mesmo, e a gente levantava e ia embora. Eu nunca gostei de ambientes que a gente não pode ter um debate, que a gente não pode conversar. Eu nunca me identifiquei com isso. E aí nisso saí, fui pra Umbanda. Passei um tempo na Umbanda também. E também não me preencheu. Porque eu tinha dúvida, pô, Deus é um só, por que chamar o orixá de pai? Por que tem que ajoelhar para orixá? Por que ajoelha para mãe de santo? Por que a gente faz oferenda? Pô, Jesus veio, ele foi tão simples, era tão simples as coisas que ele fazia, porque precisa de tanta coisa para encontrar com ele, porque precisa pagar dízimo para encontrar com ele. Na igreja evangélica eu fui uma vez só na minha vida, não tenho vontade de ir, porque Mamon é muito forte lá dentro. E aí eu não me interessei. Tudo era dinheiro. Pelo menos na que eu fui. Deve ter, com certeza tem. Nunca dá pra generalizar nada. Sempre tem algum lugar que é bom. De qualquer coisa, de qualquer assunto. Mas eu não achei e não quis mais procurar. E aí fui para um lugar muito interessante. Foi a Casa Espírita lá em Salvador. Chamada Casa de Oração Bezerra de Menezes. Fica na Daniel Lisboa. E o primeiro dia que eu fui, fiz uma entrevista para a entrevistadora lá saber qual era o meu problema, o que tinha me levado lá, o que eu estava procurando. E ela me encaminhou para uma sequência de semanas que chama Encontro com Jesus. São 11 semanas. Aí toda quinta-feira era. Eu já acabei já as 11 semanas. E primeiro dia do Encontro com Jesus, tava lá os diretores, né? Dirigentes, eram 4. Eu sentei, fiquei observando, já desconfiado de tanta coisa que eu escutei na minha vida, estava desconfiado de mais uma, né? Qual é a conversa daqui agora? Vamos ver. E nisso o dirigente começou, não, porque Voltaire, Sócrates, Platão, e era assim, a sociologia, filosofia e ciência, isso eu fiquei assim, rapaz, é aqui que eu quero estar. O Espiritismo me mostrou que ciência, espiritualidade, filosofia, fé é tudo uma coisa só. Tudo Deus criou, tudo faz parte do todo. E aí nessa eu ficava procurando saber qual era o certo, qual era a religião certa, que tinha que, pô, se tem tantas, vão ter que ser a certa, não é possível isso. E ficava sempre procurando qual era a certa. Até que ao mesmo tempo que eu estava indo para esse centro espírita, eu estava estudando filosofias orientais. Estava estudando budismo, taoísmo e achei fantástico aquilo de você estar no momento presente, seja lá que momento foi esse. Você está comendo, você esteja só comendo. Você está dormindo, deitado para dormir, você só vai ficar deitado para dormir. Assistindo televisão, você está assistindo televisão. Você está conversando, você está só conversando. E isso óbvio que é treino diário, porque hoje a gente acha que poder fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é uma qualidade. Porra nenhuma. Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada direito. E o cérebro não foi feito para isso. Senão você começa a pensar no futuro e depois daqui tem que fazer o quê? Depois daqui tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? E nisso eu fui percebendo que Deus criou tudo, a diversidade faz parte de Deus. Então, hoje eu tenho a noção de que todas estão certas, na minha opinião, claro, né? Todas estão certas.
Quando eu quero ir mais pelo lado científico, filosófico da espiritualidade, eu procuro uma palestra espírita. Tem várias palestras. Depois eu falo para vocês aqui, passo mais vídeos, passo mais coisas. Quando eu quero relaxar, meditar, eu vou pro budismo, pro taoísmo. Quando eu quero ter conexão com a natureza, vou para a religião de matriz africana. Vou pesquisar plantas, vou pesquisar cristais, para que serve, como utilizar. Não quero passar minha vida tomando remédio químico. Quero usar o que Deus já deixou pronto pra gente, sobre qualquer coisa. Ir no médico quando não tiver mais jeito mesmo. E tudo vai se encaixando. Ir para o catolicismo quando for conversar sobre Maria, quando for conversar sobre o Evangelho, quando for conversar, pôr os salmos, provérbios, é legal demais, é muita sabedoria os livros que a gente estuda no catolicismo. E nisso eu cansei de ficar na cidade, cansei de ficar correndo atrás de dinheiro, cansei de ficar correndo atrás de tudo, sabe? De não poder descansar, ficar em alerta o tempo inteiro. Isso tava horrível pra mim. E aí eu decidi vir pra cá, pra Livramento de Nossa Senhora. Tô morando num sítiozinho aqui, bem longe do centro da cidade, que eu tô me virando aqui, mas que é muito legal poder eu ter essa oportunidade de estar podendo fazer isso, né? Sei que não é todo mundo que consegue de se desligar tanto assim, mas larguei o que eu fazia antes, trabalhava na área informática, larguei, trouxe meu notebook para trabalhar aqui, para estudar, fazer meus vídeos, fazer meus estudos, minhas pesquisas, e tô me virando aqui para comida, água, o que precisa, né? Para sobrevivência. E é incrível como Deus providencia, Deus dá providência. Não precisa o desespero, aflição sempre vai existir, os problemas sempre vão existir. O que o Evangelho vem ensinar é que não precisa de desespero. Tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de um bem maior, de uma evolução. E é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas espero que seja o primeiro de muitos. E que Deus abençoe vocês. Que vocês podem perguntar qualquer coisa nos comentários, bater um papo comigo. Estou aberto a isso. Compartilhar conhecimento hoje eu vejo que é uma coisa que eu gosto de fazer. E vamos nessa, vamos continuar aí a vida sabendo que ela é maravilhosa.